Intolerância e alergia alimentar não são a mesma coisa. No vídeo de hoje você vai aprender como diferenciar uma da outra. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal da Sauderia Tudo Mais. Aqui você aprende que cuidar da saúde é muito mais do que tomar um medicamento corretamente. É mudar o seu estilo de vida, adquirir conhecimento aqui com a gente e mudar o seu estilo e seus hábitos de vida. A gente está criando a maior comunidade de saudeiros e saudeiras do Brasil. E para você não ficar de fora dessa comunidade, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente publica aqui de 15 em 15 dias. Hoje você vai entender a diferença entre intolerância e alergia. Quem explica é o farmacêutico Jorge Franklin, especialista em farmacologia, farmácia clínica, nutrição esportiva e química industrial. Jorge, muito obrigada pela sua entrevista aqui no canal da Sauderia. Prazer falar contigo. Eu que agradeço ao convite, quero também parabenizá-la pelo trabalho que você vem realizando nas redes sociais. É muito importante, né, o conhecimento, não somente para a sociedade, mas também para outros profissionais da área de saúde. Obrigada, Jorge. Olha, o Instagram do Jorge já está na descrição desse vídeo, tem muito conteúdo bacana lá. Eu sugiro que você comece a seguir imediatamente o Jorge e quero pedir também para você deixar o seu like nesse vídeo. Isso é super importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e também compartilhar nos seus grupos de amigos, de parentes, familiares, enfim, para quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo que a gente está fazendo aqui hoje. Jorge, quero começar já te perguntando qual é a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. Eu, Viviane, como sou leiga no assunto, nunca parei para pensar que são coisas diferentes, mas ao pesquisar para produzir esse programa, eu descobri que intolerância é diferente de alergia. E queria que você explicasse para o nosso público qual é essa diferença. Então, Viviane, de forma bem simples, podemos dizer o seguinte, que no caso da alergia alimentar, ela está muito mais relacionada a uma reação imunológica. Então, na verdade, nós temos anticorpos, que no caso dessa alergia alimentar, a imunoglobulina IgE, onde essa reação ela é imediata. Quando a pessoa tem tanto contato ou a ingestão desse alimento, já tem uma resposta clínica dentro de alguns minutos. No caso da alergia alimentar, ela é muito relacionada à questão imunológica. Já a intolerância alimentar, ela é mais de cunho digestivo, é quando o nosso corpo não tem a capacidade de digerir determinados alimentos e está muito relacionado a uma deficiência enzimática do nosso sistema digestivo, tá bom? Existem outros mecanismos que podem causar isso, como, por exemplo, problemas farmacológicos, porém, geralmente está relacionado justamente a um problema enzimático. Jorge, só para que não crie uma certa confusão na cabeça de quem está assistindo ao programa, a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente está falando de intolerância, que é quando você ingere um alimento, mas não consegue digerir muito bem porque falta alguma enzima, pelo que eu entendi. E a alergia. A alergia é quando você também ingere alguma coisa, mas o seu sistema imunológico reage combatendo alguma coisa que tem naquele alimento. Tô certa, Jorge, é isso? Exatamente. No caso da alergia, o corpo ele entende como um corpo estranho aquele alimento. Então, ele tenta combater com o seu sistema imunológico, né, com seus anticorpos. Em relação à intolerância, na verdade, por ele não digerir, ele acaba ficando ali presente, né, fermenta e acaba aumentando a produção de gases. Por isso que um dos sintomas muito comuns em relação à intolerância é justamente dores abdominais, é a flatulência, é a produção excessiva de gases, né, inflamação na garganta, como também diarreia, e em alguns casos a diarreia nem acontece, mas sim a constipação, que são quadros muito comuns no caso da intolerância. Porém, no quadro de alergia alimentar, ele está muito mais relacionado à pele. Então, nós observamos coceira, nós observamos uma irritabilidade, uma vermelhidão, urticária, é muito comum também acontecer. Em casos mais graves, nós observamos inchaço do rosto, da língua. Então, assim, são quadros distintos, né, e reações distintas. Então, óbvio que muitas das vezes as pessoas misturam tudo, mas um profissional ele consegue ter um diagnóstico mais preciso, a depender até dos próprios sintomas que cada quadro ele apresenta. Vamos falar um pouquinho sobre intolerância. A gente lê muito sobre, como eu já disse aqui, intolerância à lactose, né? Você consome o leite, não tem a enzima para fazer a digestão da lactose e aí causa esses sintomas que você mencionou. Além do leite, a gente pode desenvolver intolerância a quais outros alimentos? Você consegue dar alguns exemplos para gente?
Sim, na verdade, muito comum também, no caso da doença celíaca, por exemplo, onde a pessoa tem a intolerância ali causada pelo glúten, né? Que na verdade trata-se de uma proteína presente no trigo. É muito comum também a pessoa ter algum tipo de intolerância à proteína presente no trigo, que seria o glúten. Trata-se de uma doença autoimune e que muitas pessoas às vezes não conseguem nem mesmo ingerir pequenas quantidades desses alimentos. Tanto é que a indústria hoje, elas trazem nos rótulos esses produtos industrializados de forma bastante ampla, bastante clara, para que as pessoas, ao buscarem, ao consumir esse produto no mercado, elas saberem exatamente se elas podem consumir ou não. Então, assim, não é específico do leite a questão da intolerância. Existem, sim, outros alimentos que podem acometer esse problema, porém, em alguns quadros, em algumas situações, é possível ser reversível essa situação, em outras, infelizmente, não. E você falou da intolerância ao glúten. Os sintomas seriam os mesmos da intolerância à lactose, por exemplo? Gases, dores abdominais, constipação, seriam os mesmos sintomas nesse caso? No caso da intolerância em si, geralmente os sintomas são bastante semelhantes. Então, em relação à intolerância ao glúten, em relação também à intolerância à lactose, que aí no caso trata-se de um carboidrato, é o açúcar presente lá no leite, ambos têm quadros, né, sintomas bastante semelhantes, tudo bem? Porque trata-se de problemas justamente de absorção desses nutrientes ali presentes. Então, por conta disso, vai justamente causar problemas abdominais, problemas gástricos, irritabilidade. Isso é muito frequente em um quadro de intolerância, independente do alimento que esteja relacionado ali. Bom, você já entendeu intolerância e agora eu quero falar da alergia. Que tipo de alimento geralmente pode provocar alergia no ser humano? Assim, existe algum grupo de alimentos, um grupo mais comum de alimentos que pode provocar alergia? Na verdade, não existe esse grupo. Nós observamos esses quadros alérgicos em frutos do mar. É muito comum em camarão as pessoas terem alergia. É muito comum também ao trigo. As pessoas às vezes confundem, achando que a intolerância ao glúten tem uma relação com a alergia ao trigo. São questões distintas. Então, tem pessoas que têm alergia ao trigo, por isso, ao comer pão, bolo, tem um processo alérgico também por conta disso. E lembrando também que, no caso do processo alérgico, muitas das vezes ele pode ser reversível. Então, assim, a pessoa apresenta um quadro na sua infância, na sua adolescência, e com o passar dos anos, o seu sistema imunológico ele melhora e o seu corpo deixa de ter esse processo alérgico. Então, assim, ele pode ser pontual, né? Em alguns casos também, a depender do tipo de intolerância também, o corpo pode responder e você não ter mais essa sensibilidade a determinados alimentos, mas em relação à alergia alimentar, ela pode acontecer com qualquer tipo de alimento, né? Não existe aquele alimento específico. Cada corpo ele pode responder de forma diferenciada. E essa alergia ela pode aparecer em qualquer idade, em qualquer momento da vida, porque às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho, meu Deus, eu comi, passei mal, fiquei com alergia, como pode? Eu nunca tive isso na vida. A alergia a um determinado alimento, Jorge, ela pode surgir assim, da noite para o dia? Às vezes a pessoa ela já tem esse processo, né, essa sensibilidade, e ela nem sabe. E ao ter o contato, tem pessoas que às vezes, até mesmo o contato com a poeira, ela acaba tendo uma resposta, né, a um processo alérgico por conta disso. Mas, como eu disse aqui, pode sim se surgir esse processo alérgico no início, na infância, na adolescência, pode surgir de forma tardia também, a pessoa já na sua fase adulta ou idosa, mas na maioria dos casos ele é passageiro. Nosso corpo consegue, de forma imunológica, através do seu sistema imunológico, né, com anticorpos, conseguir ter uma resposta ao longo dos anos e você deixar de ter aquele quadro inicial que era cometido por algum alimento ou por alguma substância. Você que está assistindo ao programa, conta aqui para mim nos comentários se você tem algum tipo de intolerância ou alergia alimentar e como você faz para resolver isso, se você excluiu esse alimento da sua vida. Conta pra gente a sua experiência que a gente quer saber. Jorge, você falou, em determinado momento, você falou em sensibilidade. Nas minhas pesquisas, eu cheguei a encontrar artigos que mencionam intolerância, alergia e sensibilidade alimentar. Existe a sensibilidade alimentar? Ela é diferente da alergia e da intolerância ou não? Sim, a sensibilidade alimentar, por sinal, é muito mais comum de acontecer, é muito mais comum da pessoa ter uma sensibilidade alimentar, conviver com ela e nem saber que tem. Tá? A sensibilidade alimentar, muitas das vezes, ela é confundida com um processo alérgico alimentar, porque também ele envolve um processo imunológico. Porém,
o anticorpo envolvido ali, né, que no caso do processo alérgico seria o IgE, no caso da sensibilidade alimentar seria o IgG. No caso da alergia, ele é um processo imediato. Assim que eu tive contato, meu corpo já responde. No caso da sensibilidade, ela é mais tardia. Então, muitas das vezes eu fiz uso de um alimento aqui, tive contato com determinado alimento e só vou ter uma resposta após 48 horas. Muitas vezes eu nem lembro, né, o que foi que causou aquilo. Então, observa que até para você ter um diagnóstico acaba sendo um pouco mais complicado, justamente por esse efeito ele acontecer depois de um período muito longo, tá? Para você ter noção, a sensibilidade alimentar, ela pode até interferir de alguma forma no seu temperamento, no seu humor. Então, assim, parece algo brando, porque geralmente os efeitos, eles são menores do que um processo alérgico alimentar, mas isso traz complicações no dia a dia, no cotidiano dessa pessoa. Então, se você observa quadros dos quais são periódicos, constantes, sempre que você tem contato com determinado alimento, é importante a busca de um profissional que acompanhe, né, aquela situação que você está sendo acometida para um tratamento ou a suspensão de determinados alimentos. É complicado, porque isso já aconteceu comigo, né? Você se sente mal num dia, você pensa assim, gente, mas ontem eu não comi nada demais ontem, por que eu estou me sentindo mal? Então, agora eu já entendi, acabei de entender que essa sensação, né, esse mal-estar, ele pode ter sido ocasionado por um alimento que eu comi há 3 dias atrás. Exatamente. Pode ter ocorrido por um alimento que você ingeriu há 72 horas atrás e agora você teve uma resposta. E ela pode ser de cunho tanto digestivo como também de sensibilidade à sua pele, uma irritação, uma coceira inicial, que você pode estar relacionando a algo daquele momento e, na verdade, não foi. Foi algo, né, que ocorreu alguns dias atrás. E aí, o que a gente faz? Quando a gente descobre que tem intolerância ou alergia ou sensibilidade a algum alimento, a gente deve excluir aquele alimento totalmente da nossa vida, pelo menos por um período, durante um tratamento. Eu não sei se eu posso falar em tratamento, se existe tratamento, mas a gente deve excluir esse alimento? Viviane, em relação a isso, tem que ser observado cuidadosamente. Cada situação tem que ser avaliada de uma forma diferenciada, porque nós temos que levar em consideração que alimento está envolvido, o quadro de sensibilidade que aquela pessoa tem. Então, vou trazer aqui 2 exemplos para a gente tentar apresentar para os ouvintes a possibilidade da utilização, mesmo com essa deficiência, e quando existe realmente a necessidade da retirada por completo. Então, voltando aqui, no caso da doença celíaca, uma doença autoimune, onde a pessoa tem dificuldade, né, uma intolerância ao glúten. Infelizmente, por se tratar de uma doença autoimune, o melhor seria a retirada por completa deste alimento, né, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Agora, vamos imaginar que uma pessoa tem uma leve sensibilidade à lactose, que é o carboidrato presente no leite. E, de repente, ela gosta de vez em quando, vai para uma festa, quer comer um bolo, quer comer um salgado, quer comer um doce. E hoje, a indústria farmacêutica ela disponibiliza cápsulas, né? Nós temos hoje cápsulas de enzimas de lactase que você pode administrar, né, em um período de 30 minutos antes de você ter contato com esse alimento e não apresentar nenhum tipo de problema. Então, observe, existe quadros que a retirada ela tem que ser feita por completa, mas existe quadros que você pode, de forma pontual, estar tendo contato, ingerindo aquele alimento sem causar danos maiores. Quem é o profissional que avalia uma possível intolerância, alergia e trata? É o nutricionista que faz isso? Então, o nutricionista, quando ele já tem o diagnóstico, né, referente a esse quadro, ele vai conseguir mapear exatamente aquilo que a pessoa pode estar ingerindo ou não. Existem os nutrólogos também, que eles fazem esse trabalho, esse papel, mas o nutricionista ele consegue mapear, até porque muitas das vezes a pessoa não tem alergia a um único alimento, ele tem alergia a vários alimentos, e aí ele precisa de um profissional para poder estar mapeando exatamente aquilo que ele está ingerindo, né, no seu consumo diário alimentar. Porque nós temos que entender o seguinte, quando eu abro mão de um alimento, seja ele por um processo alérgico ou por uma intolerância, eu estou abrindo mão também daqueles nutrientes presentes. E ali tem presente carboidrato, ali tem proteína, eu estou abrindo mão também dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, e eu preciso fazer uma reposição alimentar, seja ela de suplementos, ou seja ele de um outro alimento, para que eu não tenha também uma deficiência alimentar, que isso pode agravar em outros problemas patológicos. Então, a importância de um profissional ali, para ter um olhar mais crítico, porque muitas das vezes a gente até acha que está tendo uma alimentação adequada e não temos.
Então, é importante um olhar, um mapeamento do que você pode estar ingerindo ou não, quando esse quadro ele já está sendo diagnosticado por outros profissionais. Você mencionou cápsulas que a pessoa pode ingerir, por exemplo, se ela tem uma certa intolerância ao glúten e quer comer algo que leva glúten. São suplementos alimentares ou são medicamentos? São suplementos alimentares, né? Na verdade, quando nós falamos de suplementos alimentares, nós temos várias categorias ali. Nós temos os nutracêuticos, nós temos os suplementos esportivos, então nós temos várias categorias. Mas eles é um suplemento alimentar. Existem também os medicamentos, mas tem o suplemento alimentar porque não são produtos tarjados. Então, o registro dele é de um produto alimentar e não de um medicamento. Existe risco de morte, por exemplo, num processo desse, ou num processo grave de intolerância ou grave de alergia? A pessoa pode morrer por conta disso? Bastante. O risco ele é presente, principalmente num processo alérgico alimentar, com frutos do mar e também ao leite, que no caso aí seria a proteína do leite, tá? Nós temos situações onde existe um fechamento das vias respiratórias pelo fechamento da glote. Nós temos uma queda de pressão também, que pode ocasionar e levar a pessoa, né, a óbito por conta disso. Lembrando, viu, Viviane, que uma pessoa, quando ela tem um grau de sensibilidade muito severa, geralmente ela já teve alguma crise e já está sendo acompanhada por um profissional, ela já sabe os seus limites, e o risco maior em relação a esse alimento é quando ela está fora de casa, porque ela pode estar ingerindo um alimento do qual tem traços ali de alimentos dos quais ela tem alergia e ela não sabe e acaba tendo uma reação alérgica por conta disso. Geralmente, algumas pessoas que já estão diagnosticadas, que já foram avaliadas, elas levam com ela alguns corticoides, né, medicamento à base de corticoide, alguns antialérgicos para uma intervenção imediata. Isso soluciona o problema? Não. Mas para uma intervenção imediata, no caso de uma crise alérgica, pelo menos dá tempo dessa pessoa ir até um posto médico, né, para ser atendida e ter as intervenções, os protocolos lá para reverter esse quadro. Eu queria voltar com você no assunto da suplementação, te perguntando se a suplementação alimentar traz algum tipo de benefício para a vida da pessoa que tem intolerância ou alergia. No Brasil, nós somos o terceiro maior consumidor de suplementos, tá? Tanto esportivos, eu falei aqui no caso dos suplementos esportivos, mas também nós temos os nutracêuticos, que são muito utilizados hoje, né? Que vêm dos alimentos funcionais. E assim, ele vem para facilitar. Como eu falei aqui, existe muitas das vezes uma retirada de um alimento por conta de um processo alérgico ou por uma questão de intolerância, e eu preciso fazer uma reposição. E muitas das vezes é mais fácil, às vezes por um nutricionista, fazer essa reposição com um suplemento do que por outro alimento. Vamos imaginar aqui uma pessoa que ela pratica esporte, ela está com o intuito de ganhar massa muscular, hipertrofiar, e de repente ela quer usar uma proteína de alta absorção pelo corpo. Nós temos hoje no mercado, por exemplo, um produto industrializado que é o whey protein. Só que o whey protein é justamente uma proteína do leite, né? Nós temos lá tanto o whey protein como a caseína. Então, como é que essa pessoa que tem intolerância à lactose, ela vai estar utilizando justamente uma proteína do leite que tem a presença da lactose ali? Existe essa possibilidade? Sim, existe, desde que seja um whey protein isolado, do qual a indústria já se utilizou de enzimas para quebrar, para digerir essa lactose ali presente, e dessa forma essa pessoa com essas restrições alimentares, ela pode fazer uso desse produto. Então, observe que o suplemento alimentar ele vem com uma facilidade, né, uma facilidade para que as pessoas, não só que apresentem algum tipo de restrição, mas para nós mesmo, né, que temos uma vida muitas vezes corrida, muito agitada, não temos tempo para nos alimentarmos de forma adequada, estamos nos beneficiando desses produtos industrializados. Porém, mais uma vez, é importante o acompanhamento de um profissional, não fazer isso também por orientação de amigos, de parentes, mas sim de profissionais que vão te nortear a utilização do melhor produto para cada caso. Maravilha! Se você ainda tem alguma dúvida sobre as diferenças entre intolerância, alergia e sensibilidade alimentar, pode enviar aqui nos comentários que a gente vai responder, tá bom? Quero agradecer a presença do Jorge aqui no canal, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui com os nossos seguidores. Eu que agradeço, viu, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Estamos aí, né, sempre trazendo informações, trazendo conteúdo. É importante a gente dividir informações, porque assim nós crescemos como profissional e a sociedade também melhora como um todo. Obrigada, Jorge. Um abraço aí para o povo baiano maravilhoso.
Salvador, tá bom? Obrigada. Bom, antes de ir embora, deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe com todo mundo, com a sua família, com seus amigos. Vamos, propagar essa informação. Eu te vejo no próximo programa. Um abraço para você. Até lá.